Capítulo 1. A origem de um autor. Muito antes de se tornar o mestre do horror, John Howard Carpenter era apenas um garoto quieto e curioso, nascido em 16 de janeiro de 1948, na pequena cidade de Carthage, Nova York. Mas sua infância não ficou por lá por muito tempo. Sua família se mudou para Bowling Green, Kentucky, onde seu pai se tornou professor de música na Western Kentucky University. Enquanto outros garotos jogavam futebol ou colecionavam figurinhas, John passava horas assistindo filmes de monstros, faroestes e ficção científica na televisão. Era o início da obsessão por criaturas do espaço, anti-heróis solitários e mundos distantes, temas que ele nunca mais deixaria para trás. Com uma câmera na mão e a cabeça cheia de ideias, Carpenter começou a filmar ainda adolescente. Ele fazia curtas com Super 8mm, criava efeitos rudimentares e montava as trilhas sonoras com fita cassete. O detalhe? Tudo isso ele fazia sozinho. A autonomia criativa, que mais tarde marcaria sua carreira, já estava lá, ainda que em versão caseira. Mas a grande virada veio quando decidiu estudar cinema em Los Angeles, na University of Southern California, a USC, um dos centros mais prestigiados de formação cinematográfica do mundo. Ali, ele encontrou um universo que falava a sua língua. Direção, montagem, roteiro, trilhas. Tudo o que ele amava estava ao seu alcance. Seu primeiro reconhecimento veio com esse curta, The Resurrection of Bronco Billy, 1970, que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem estudantil. Era um sinal claro. Havia algo diferente naquele jovem diretor que misturava gêneros, tocava sua própria trilha e não pedia permissão para inovar. E assim, com uma câmera na mão, amor pelos filmes B e uma rebeldia quieta no olhar, John Carpenter deu seus primeiros passos. Não para dentro da indústria, mas na contramão dela. Capítulo 2. O começo da lenda. Formado pela USC e com um Oscar estudantil no bolso, John Carpenter não demorou para começar seu primeiro grande projeto, Dark Star, lançado em 1974. A ideia era ousada, uma ficção científica espacial com humor ácido, existencialismo e efeitos práticos, criada inicialmente como um curta estudantil, que ele e seu colega Dan O'Bannon, que mais tarde escreveria Alien, o Oito Passageiro, transformaram em longa. Dark Star pode parecer estranho à primeira vista, e é mesmo. Um alienígena em forma de bola de praia, astronautas deprimidos, bombas inteligentes que filosofam sobre existência. Mas sob o humor nonsense e a estética tosca, já se percebia a marca Carpenter. Humor negro, subversão de expectativas, personagens deslocados, confrontando o absurdo do universo. O filme teve lançamento limitado, mas abriu portas. Mostrou que Carpenter sabia fazer muito com quase nada, uma qualidade que o tornaria essencial no cinema independente. Computer to bomb number 20. 2 anos depois, em 1976, viria o primeiro golpe de mestre, Assault on Precinct 13. No Brasil, Ataque à 13ª DP. Com um orçamento de apenas $100 mil, Carpenter escreveu, dirigiu, editou, compôs a trilha sonora e até operou a câmera. Era um verdadeiro homem-orquestra e estava no controle de tudo. O enredo era simples. Uma delegacia prestes a ser desativada é sitiada por uma gangue. Mas a forma como Carpenter filmou isso era cinema puro. A tensão era construída com longos silêncios, planos fixos e uma trilha pulsante. As referências a Rio Bravo, de Howard Hawks, eram claras. Carpenter era um fã declarado. Assault
firmou Carpenter como um diretor de estilo único, que bebia do passado para criar o futuro. E talvez o mais importante, mostrou que ele poderia fazer muito barulho com pouquíssimo dinheiro e que não precisava de Hollywood para contar uma boa história. Com 2 filmes no currículo e um estilo cada vez mais definido, a contagem regressiva para sua revolução no terror já havia começado. Capítulo 3. Halloween, a noite em que ele fez história. Era 1978. O cinema de horror estava prestes a mudar para sempre. E John Carpenter seria o arquiteto dessa revolução. Com apenas $325 mil de orçamento, Carpenter aceitou o desafio de dirigir um filme sobre um assassino perseguindo babás. Simples, direto. Mas o que ele criou foi muito, muito mais do que isso. O nome? Halloween, a Noite do Terror. Carpenter escreveu o roteiro ao lado de Debra Hill, sua parceira criativa e produtora, e definiu regras muito claras. A história precisava ser minimalista. O vilão não teria motivação aparente. A câmera seria um personagem. A música seria responsável por metade do terror. E foi aí que nasceu Michael Myers, um rosto sem expressão, um passo lento e constante, e um mal puro, inexplicável. A trilha sonora, composta por Carpenter em apenas 3 dias, usando um sintetizador, se tornou uma das mais reconhecíveis da história do cinema. 5 notas, um compasso irregular, e o coração de milhões de espectadores batendo mais rápido no escuro. E a câmera? Carpenter usou a recém-criada Steadicam para simular o ponto de vista do assassino, algo raro e inovador para a época. Logo na abertura, vemos pelos olhos do pequeno Michael, numa sequência que dura mais de 3 minutos sem cortes. Era cinema autoral, disfarçado de filme de terror B. O sucesso foi explosivo. O filme arrecadou mais de $70 milhões mundialmente, tornando-se um dos filmes independentes mais lucrativos de todos os tempos. Foi o nascimento do gênero slasher moderno. Antes de Jason, antes de Freddy, havia Michael Myers. E, claro, consolidou Carpenter como o novo mestre do horror. Além disso, Halloween revelou Jamie Lee Curtis, filha da atriz Janet Leigh, Psicose, que se tornaria a Scream Queen dos anos 80. Mas talvez o maior legado de Halloween seja outro. John Carpenter provou que o medo não precisa de monstros digitais, nem de milhões de dólares. O medo verdadeiro está no som, no ritmo, no que não se vê. E o mundo do cinema, que até então tratava o terror como um gênero menor, foi obrigado a reconhecer. O que Carpenter havia feito ali era arte com A maiúsculo. A partir daquela noite, ninguém mais dormiu tranquilo. Capítulo 4. A ascensão do autor. Com Halloween no retrovisor e uma reputação em alta, John Carpenter entrou nos anos 80 como um dos diretores mais promissores da América. Mas ele nunca foi de seguir o caminho fácil. Seu próximo passo foi The Fog, A Bruma Assassina, lançado em 1980. Uma história de fantasmas à moda antiga, cheia de neblina, lendas marítimas e suspense atmosférico. Era uma carta de amor aos contos góticos e programas de rádio que ele ouvia na infância. Mesmo com recepção morna da crítica, o filme fez sucesso nas bilheteiras e mostrou que Carpenter sabia brincar com o medo de forma mais sutil. Mas o melhor ainda estava por vir. Em 1981, ele lançou Escape from New York, Fuga de Nova York. Um thriller distópico onde Manhattan virou uma prisão de segurança máxima e um anti-herói chamado Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell, precisa salvar o presidente dos Estados Unidos. Com essa obra,
Carpenter criou uma estética futurista punk que influenciaria tudo: videogames, moda cyberpunk, filmes como Mad Max, Blade Runner e até Metal Gear Solid. Além disso, firmou sua parceria eterna com Kurt Russell, que se tornaria seu ator fetiche e alter ego cinematográfico. Mas foi em 1982 que Carpenter entregou seu filme mais ambicioso e mais rejeitado, The Thing, O Enigma de Outro Mundo. Um grupo de cientistas isolados na Antártida, uma criatura capaz de imitar qualquer ser vivo, e a paranoia se espalhando como uma doença. O resultado? A crítica odiou. O público rejeitou. O filme foi chamado de nojento, deprimente e até nihilista. Mas com o tempo, The Thing foi sendo redescoberto. Hoje é considerado um dos maiores filmes de horror e ficção científica de todos os tempos, aclamado por sua direção precisa, clima claustrofóbico e efeitos práticos revolucionários criados por Rob Bottin. Mesmo com o fracasso comercial, Carpenter não parou. Em 1983, ele dirigiu Christine, adaptação de Stephen King. Em 1984, Starman, uma ficção romântica que rendeu uma indicação ao Oscar para Jeff Bridges. Sim, Carpenter também sabia emocionar, mas o estúdio queria outro Spielberg. E Carpenter não era isso. Ele queria contar histórias sobre forasteiros, não sobre heróis convencionais. Em 1986, veio outro cult, Big Trouble in Little China, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Uma mistura alucinada de kung fu, fantasia, humor e ação. O público não entendeu. A crítica não soube classificar. Mas o tempo, mais uma vez, provou que Carpenter estava sempre à frente da curva. E então, em 1988, Carpenter lançou o que talvez seja seu filme mais político e atual. They Live, Eles Vivem. Com óculos de sol que revelam mensagens subliminares escondidas na sociedade, como obedeça, consuma, não questione, Carpenter mirava o coração do capitalismo, da alienação social e da mídia manipuladora. Rejeitado pela crítica na época, o filme hoje é considerado uma obra-prima da sátira política. E as frases do roteiro? Viraram memes, camisetas, protestos, cultura pop. Carpenter, mais uma vez, havia lançado uma bomba. E o mundo só percebeu anos depois que ele estava certo. Nos anos 80, John Carpenter não fez apenas filmes. Ele construiu um universo, uma visão. E mesmo quando ninguém entendia, ele continuava filmando. Capítulo 5. A desilusão e o reconhecimento tardio. Nos anos 90, a indústria cinematográfica havia mudado. Os estúdios estavam mais burocráticos, mais corporativos e menos interessados na visão de autores como John Carpenter. Ele, por sua vez, já estava cansado. Cansado de lutar por controle criativo. Cansado de ver suas obras mal recebidas pela crítica e pelo público, só para serem idolatradas décadas depois. Mesmo assim, ele continuou dirigindo. Em 1994, lançou o enigmático In the Mouth of Madness, À Beira da Loucura, o capítulo final de sua trilogia do Apocalipse, que começou com The Thing e continuou com Prince of Darkness. O filme era um mergulho no caos, na insanidade coletiva, numa metalinguagem onde o horror ultrapassa as páginas e invade o mundo real. Mas o público ainda não estava pronto. In the Mouth of Madness só foi realmente entendido anos depois, quando o mundo ficou mais parecido com o que Carpenter previu. Fake news, colapso da realidade, medo coletivo. Nos anos seguintes, Carpenter dirigiu produções como Village of the Damned, 1995, Escape from L.A., 1996, uma continuação mais cômica e surreal de Fuga de Nova York,
Vampires, 1998. Um faroeste de horror violento, com James Woods. Ghosts of Mars, 2001. Um sci-fi que unia ação e zumbis em Marte, mas os tempos eram outros. O público não era mais o mesmo. E Carpenter também não. Em entrevistas, ele começava a demonstrar cansaço, frustração, desencanto. Ele já não escondia que dirigir havia se tornado um fardo. "Eu prefiro jogar videogame", disse ele em 2002, pouco depois de se afastar do cinema. Mas o tempo, mais uma vez, jogou a seu favor. Com o surgimento da internet e do YouTube, uma nova geração começou a redescobrir seus filmes. Trechos de They Live viralizavam como críticas à sociedade moderna. The Thing era analisado como estudo de paranoia e isolamento. Halloween continuava sendo homenageado, imitado, celebrado. Carpenter virou ícone. Seus filmes influenciaram Quentin Tarantino, Jordan Peele, James Wan. Sua música virou culto, e ele mesmo passou a fazer turnês como músico, tocando os temas de seus filmes para plateias lotadas ao redor do mundo. Ele voltou a trabalhar como produtor executivo em novos projetos, como os remakes de Halloween. E com isso, o ciclo se fechou. O mestre do horror que havia sido ignorado por tantos voltava a ser celebrado enquanto ainda caminhava entre nós. John Carpenter não foi um diretor que buscou o sucesso. Ele buscou contar a verdade do medo. E fez isso com câmera firme, música simples e ideias que ecoam até hoje. Hoje, ele é mais que um cineasta. É um gênero, é um espírito, é um lembrete de que o terror sempre tem algo a dizer. John Carpenter nunca buscou aplausos fáceis, nunca se curvou a estúdios, nunca fez um filme para agradar o algoritmo. Ele filmava o que acreditava, e com isso, criou uma mitologia única dentro do cinema moderno. Carpenter é o cineasta que ensinou que o medo pode ser belo, que o silêncio pode falar mais alto que 1000 falas, e que, às vezes, a melhor trilha sonora é só um sintetizador pulsando na escuridão. Hoje, com mais de 70 anos, Carpenter segue fazendo o que ama: compor, jogar, rir e ser. John Carpenter. E aí, curtiu essa viagem pela história desse ícone do cinema? Então, já deixa o like, que isso ajuda demais o canal. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve para não perder os próximos episódios. Ah, e comenta aí embaixo. Qual é o próximo nome do cinema que você quer ver por aqui? Tua sugestão pode virar o próximo vídeo. Até a próxima! Grandes mentes do cinema.